Olá, o meu nome é Carlos, eu sou aluno do curso de Engenharia Química da Universidade Unicinos e hoje eu vou resolver com vocês uma questão do ENAD do curso de Engenharia Química. Essa atividade foi proposta pela professora Betânia Brochir para a atividade acadêmica de Operações Unitárias 3, Massa, e a resolução foi feita por mim e pelas minhas colegas Helena e Mariana. Bom, a questão a ser resolvida então é a questão 13 do ENAD 2023, que fala sobre uma coluna de destilação fracionada focando na questão da alimentação. Então, a questão diz para a gente considerar essa imagem aqui do estágio de equilíbrio da coluna, sendo Q a razão de líquido na alimentação, L a corrente interna de líquido e V a corrente interna de vapor na coluna. E depois a gente tem, então, elencar o item verdadeiro aqui entre A e E, né, que veremos um a um. Bom, o primeiro item, então, nos fala que caso Ln seja maior do que Ln menos 1, conclui-se que Q é menor do que zero. Bom, o enunciado da questão nos diz que Q é a fração de líquido presente na corrente de alimentação. Então, a gente vai ter essas duas porções, Q vezes F vezes alimentação, e 1 menos Q, né, o complementar, vezes F, sendo Q vezes F é a porção de líquido na alimentação que deve seguir com a corrente líquida para a zona de esgotamento, enquanto a outra parcela, U menos Q vezes F, seja a porção que segue com a corrente de vapor para a zona de enriquecimento. Baseado nisso, a gente então consegue tirar essas duas equações que relaciona o comportamento das correntes de líquido e vapor que eu tenho no estágio de equilíbrio na minha destilação, certo? Fracionada. Bom, então agora voltando para a questão em si, ela fala que caso Ln seja maior do que Ln menos 1, então o que eu fiz só foi aqui passar para o outro lado aqui essa igualdade e ficar com essa equação aqui então, né? Então, para que isso aqui seja verdade, se Ln for de fato maior do que Ln menos 1, esse termo aqui daria um termo positivo. Então, portanto, eu teria que ter um Q maior do que zero e não menor do que zero. Então, isso indica que essa questão é falsa, essa alternativa, né? A alternativa B, então, nos fala que se o Q estiver entre 0 e 1, as correntes de Vn e Ln podem não ser iguais. A gente tem, então, o tipo de alimentação que a gente vai ter na nossa coluna de acordo com o valor do Q, sendo Q igual a um líquido saturado na alimentação, Q igual a zero vapor saturado, Q entre 0 e 1 eu vou ter a mistura desses dois, então, de líquido e de vapor, e Q maior do que 1 eu vou ter um líquido condensado. Essas porções aqui de Ln e Vn, elas vão variar de forma diferente com os fatores QF e 1 menos Q. Portanto, nada garante que elas vão variar igualmente e que elas vão ser iguais. Então, sim, essa questão aqui está certa e é o gabarito da questão. Em relação ao item C, ela fala que na condição em que eu tiver igualdade entre Vn e Vn mais 1 e o Ln e o Ln menos 1, é possível afirmar que Q é igual a zero. Pegando as duas equações, para que eu tenha um Vn igual a Vn mais 1, eu teria que ter esse termo aqui zerado e, portanto, Q deveria ser igual a 1. Aqui é a mesma coisa, para eu ter Ln igual a Ln menos 1, esse termo teria que zerar e, portanto, teria que ter um Q igual a zero. Então, essa questão é falsa, porque eu não teria que ter Q igual a 0,5. Cada um dos dois casos, na verdade, ainda necessitaria de um Q diferente. O item D, então, fala que, do ponto de vista operacional, deseja promover a alimentação da corrente F com Q maior do que 1, né? Q maior do que 1, eu vou ter, então, uma alimentação da corrente de destilação com líquido condensado. Essa não é a condição ideal. Idealmente, se opera com misturas de líquido e vapor, então, o meu Q é entre 0 e 1. Então, em termos práticos, essa não é uma questão ideal e não seria uma questão de operação da coluna, portanto, esse item está falso. A questão E, então, por fim, nos fala, o item E, né, que em condições ideais, longo tempo de contato entre as fases de mistura perfeita, Vn mais 1 e Ln menos 1 são correntes em equilíbrio. Aqui, numa torre de destilação, então, a gente vai ter em equilíbrio as fases do mesmo prato que estão em contato. Então, aqui seria a fase de vapor e a fase de líquido que saem do prato. Então, Vn e Ln. Essas fases sim estariam em equilíbrio, não as que foram anunciadas aqui no item E, e, portanto, essa alternativa também está falsa. Muito obrigado pela sua atenção.